Por que que a Ana tá com a câmera desligada? Desculpa, professora, eu não vi. Ah, tá. Bom, a taxa de mortalidade é dividida, o número de pessoas que morrem é dividido por 1.000, tá? Então, a gente vai considerar os fatores que levam à mortalidade por cada região, tá? Então, para isso a gente precisa entrar no site do IBGE e analisar estatisticamente qual que é o tipo de morte que acontece por região, tá? Sei lá, morte por assassinato, morte decorrente de doenças, morte decorrente de falta de alimento. Então, todos esses fatores precisam ser analisados, tá? Outro fator que precisa ser analisado também é a idade das pessoas que morrem, né? Então, dependendo da região, morrem mais jovens, ou às vezes morrem mais pessoas idosas, ou às vezes morrem mais adultos. Então, todos esses fatores, eles vão contribuir para a gente estudar a população, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, na região Nordeste. A gente precisa dar uma olhada lá no site do IBGE, mas em algumas cidades, a maioria das pessoas que morrem são jovens e morrem por fatores violentos, assassinatos, tá? Então, a gente precisa analisar os fatores aí para entender como que a população morre, a maioria das vezes, e qual que é a faixa etária. Mas esse estudo vai ser dividido em regiões. A gente não pode dizer que morre todo mundo da mesma maneira em todas as regiões do país, e nem as pessoas com a mesma idade. Professora, a senhora sabe me dizer qual foi o pior ano que morreu muita gente, o ano que ficou pra história, que morreu muita gente? Esse ano, né? Esse ano? Esse ano tá morrendo bastante gente, né? Por conta do Covid, né? Foram quantas? 60 mil pessoas já? São quase 1 milhão de É infectados. no Brasil ou no mundo inteiro? No Brasil, né? 60 mil? E eu acho que no Brasil as mortes são mais de 60 mil. Se eu não me engano. Então, assim, é um número elevado de mortes, né? Fora os que nem foram pro hospital que só morreram. Ninguém registra nada. Isso, né? É o que eu sempre digo. O sistema de saúde, por exemplo, por isso que a gente precisa estudar a população. Ele não tem estrutura para fazer exame em todo mundo, né? Então, assim, esse número de pessoas que está infectado, teoricamente, é o número de pessoas que conseguiram fazer o exame e pegar o resultado. A gente vai ter as pessoas que não foram ao hospital, que não conseguiram fazer exame, que são assintomáticas. 1 milhão de... Professora, tem muita gente que infelizmente mora na rua e pegou essa doença e morreu. Só que as pessoas não sabem se eles estavam com Covid ou se morreram de outras coisas. Isso. Simplesmente não tem diagnóstico. Diga. Eu descobri que a dengue matou mais que o coronavírus, até por enquanto. Será? Também. Só esse ano? Tipo, Travou, Breno? Travou? Travou. Breno travou. Voltou. Diga. Eu pesquisei, por enquanto, a dengue e o H1N1 mataram mais que o coronavírus. Mas é só esse ano, 2020? Porque, tipo, o Covid-19 matou um monte de gente uma vez só. Isso aí eu já não sei. Então, Breno, a gente precisa analisar os dados, né? Então, a gente precisa entrar no site do IBGE, por isso que existe o IBGE, tá? Geografia e Estatística, tá? Para a gente entender quantas pessoas morreram por conta da dengue, que é um fator, H1N1 é outro fator. Mas eu acredito que morrer tantas pessoas de uma vez só por conta de uma doença, nesse curto período de tempo, que foi de fevereiro até agora, eu acredito que não. É muita gente, tá? Fora as pessoas que não têm registro de morte, tá?
ok? Então, eu acho que esse Ok, ano, professor. quando a gente for estudar, daqui a pouco a gente vai ver as pirâmides etárias, nós vamos ver que as pirâmides etárias, elas trazem essa configuração da população, né? Então, quando a pirâmide etária de 2020 for feita, ela vai vir com alguma deformidade, teórica, logicamente, isso vai acontecer, tá? E aí a gente vai ver a teoria do Malthus também daqui a pouco, e a gente vai entender que essa teoria do Malthus da transição demográfica, ela fala exatamente sobre o que está acontecendo. A gente vai ver, assim que a gente terminar essa parte aqui, a gente vai falar sobre o Malthus. Tá? Então, vamos lá. Bom, a taxa de mortalidade a gente já viu, né? Vamos pegar uma marca-texto aí, nós vamos grifar lá no terceiro parágrafo. Trata-se de um importante indicador, pois fornece indícios sobre as condições de saúde, bem como dados sobre violência nos estados e municípios. Em que página vocês estão, Pro? Página 41. Obrigada. Todo o terceiro parágrafo, né, Pro? Isso. Bruna, desculpa ter te interrompido. Gente, eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. Tá faltando alguém aqui? Eu vou chamar e vocês me falam, tá? Se eu não chamar você me avisa, por favor. Breno, Lisier, Rafaela, Giovana, Henrique, Nicolas, Bruna, João, Ana Rita, Igor, Ana Letícia, Laiane, Sofia, Ana Clara, Maria Fernanda, Sérgio Rubens e Aquiles. Tem alguém que eu não chamei? Você não me chamou, professor, não me chamou. Eu também não. Você quem? Me fala o nome. João. Iago. Você chamou a Iago, Giovana, professor? Chamei a João. Giovana, sim. Iago, quem mais? Certo? Muito bem. Gente, tem alguém que não me enviou a música que eu pedi? Era até o dia 3. Eu, Giovana. Por quê, Gi? Eu te enviei, né, Pro? Gi, vale nota de 0 a 10. Aliás, agora não vale mais de 0 a 10, né? Professor, eu te 10 era enviei. até o dia 3. Tá, eu tô perguntando quem não enviou, Breno. Quem Sim, eu enviou tô já te tá... perguntando. Não sei, tá no meu WhatsApp? Você enviou no meu WhatsApp, tá lá. Acho que sim. Ô, mãe. Professor, deixa eu Enviei sim, professora. No seu privado. Quem não enviou a música, gente, vale nota de 0 a 10. É nota de prova. Vou somar com a nota do formulário e vou dividir por 2. Ok? Mais a participação e a presença aqui nas aulas. Então, envie hoje, sem falta, o último prazo e não vale mais nota de 0 a 10. Professora, Diga. aquele negócio que eu te falei, sabe, sobre atividade avaliativa lá. Então, o que a diretora falou? Ai, Ana, eu não lembro. Me lembra o que era? Sobre ter apertado sem querer, sobre o meu negócio ter apertado sem querer e ele ter saído do nada na atividade avaliativa. Ah, tá, que a sua atividade não foi enviada no dia que você mandou. Ficou pendente, né? Ah, tá, não, tranquilo. O que Beleza. o que a coordenadora falou que você ia conversar com ela? Então, é porque assim, não aparece para ela a data do envio, aparece só para mim. Aliás, nem aparece a data, aparece assim, entregue com atraso. Qualquer dia, se você tivesse mandado 1 hora depois, tinha aparecido do mesmo jeito. Tá? Entendi. Mas aí eu vou corrigir a atividade, fica tranquilo. Mas mesmo se não foi, tipo assim, eu apertei lá no negócio. Tá, mas aí o formulário é uma coisa, Ana. O formulário tudo bem. Ah, o formulário sim. Sim, eu entendi do formulário. Você tá falando do formulário. Mas o Então, mas o formulário, quem estipulou a data de entrega foi a Aileen.
a data, o horário, né? Por conta que é a coordenação que libera as atividades. Se você tivesse entregado 00:01, já tinha aparecido entregue com atraso, entendeu? Então, aí nesse caso não tem problema, porque você já tinha feito a atividade, só que o Google não enviou, tá? Agora, a atividade da música, da paródia, é diferente porque eu pedi já tem mais de um mês, né, gente? Não, a música eu já te entreguei Não, a certinho. música eu sei. Então, vamos lá. Ó, a gente vai falar de taxa de mortalidade infantil agora. A taxa de mortalidade infantil é o número de crianças nascidas vivas que morrem antes de completar 1 ano de idade. Oi? A minha música tá no seu privado, tá? Eu te mandei. Breno, No quem dia me mandou, eu já sei, a música tá lá com a data. Eu tô falando de quem não mandou ainda, fica tranquilo. Ah, tá. Tá bom? Beleza. Bom, a taxa de mortalidade infantil corresponde a mortes de crianças nascidas vivas, ok? Antes de completar 1 ano de idade, ok? Todo mundo entendeu o que eu falei? Crianças nascidas vivas, a criança nasceu viva, e daí ela faleceu antes de completar 1 ano de idade. Tá bom? Ó, e depois... Ah, tá. Peguem o marca-texto aí. E marquem lá. A taxa de mortalidade infantil corresponde ao número de óbitos de crianças menores de 1 ano de idade a cada 1000 nascidas vivas. Até aí. Que página? Página 41. Foi? Bom, o índice de mortalidade infantil, ele tende a diminuir à medida que as crianças têm acesso à vacinação e a consultas médicas periódicas, tá? Então, é muito importante que desde a gravidez, a mãe faça o pré-natal, acompanhe o desenvolvimento da criança e após o nascimento, a criança tenha consultas periódicas ao médico, 1 vez por mês, pelo menos até completar 1 ano de idade, e tome todas as vacinas, tá? Depois nós vamos ter um índice também de crianças que morrem até os 5 anos de idade, né? Que a gente considera a primeira infância, ok? Esse índice também é considerado um índice de mortalidade infantil. Mas, no Brasil, como tem um gráfico mostrando aí, o número de mortes de crianças antes de completar 1 ano de idade vem diminuindo porque as pessoas têm mais acesso a medicamentos, a vacinas, campanhas do governo, tá? Por isso, gente, que é muito importante as crianças tomarem vacina, né? Tem pessoas que não dão vacina nas crianças porque fala que dá autismo, que a criança vai ficar deficiente, que a vacina vai matar, entendeu? A vacina é importante, tá? Então a gente vai pensar assim, tá? Olha só. Uma pessoa que tem 30 anos de idade não toma vacina para sarampo quando era criança, ok? O vírus do sarampo, ele foi erradicado, ele foi eliminado no Brasil. Por quê? Porque uma quantidade excessiva de pessoas tomou vacina, então o vírus parou de circular, porque as pessoas tinham imunidade contra o vírus, tá? Então as pessoas não pegavam mais o vírus do sarampo. Mas uma pessoa que não tomou vacina do sarampo, viajou, foi fazer uma excursão na Ásia. E chegou lá na Ásia, ela pegou o vírus. Aí ela pegou o vírus não manifestou no momento, ela entrou no navio, no avião, e veio para o Brasil de volta, trazendo o vírus com ela. Tá? Uma pessoa que não toma vacina, ela é uma brecha na imunização da população. Essa pessoa que trouxe o vírus, ela pode transmitir o vírus durante a viagem
ela vai chegar aqui no Brasil, ela vai ter contato com outras pessoas. Uma criança que a mãe não deu a vacina porque achou que a criança ia morrer e desenvolver autismo, um monte de coisas, vai pegar o vírus, tá? Então, por que existem as campanhas de vacinação e é importante todo mundo tomar vacina? Para não existirem brechas dentro da sociedade, dentro da população, para uma pessoa não pegar e transmitir o vírus para as demais, tá? Por isso que esse fator aí é muito importante, gente. Então, a vacinação é um fator que vem diminuindo a quantidade, a mortalidade infantil, tá? Beleza? Todo mundo grifou aí? Qual agora? O primeiro parágrafo da mortalidade infantil. Beleza? Vamos lá? Agora sim, taxa de natalidade. Tá? Aí é o número de crianças nascidas a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Certo? Sim. Tá. Normalmente, a taxa de natalidade, ela tende a ser mais elevada, o número de crianças que nascem, em regiões mais pobres, tá? Em países mais pobres, a taxa de natalidade tem que ser maior. Não entendeu? Explica para mim, Gil, o que você não entendeu. Especifica para eu voltar. Mortalidade infantil? Taxa de natalidade? Número de crianças nascidas no período de um ano. A gente vai juntar todas as crianças que nasceram no período de um ano e que tem registro de nascimento, que é muito importante, para saber qual que é a taxa de natalidade do país. Se ela é elevada, se ela não é elevada, tá? Entendeu? Beleza. Bom, nascem mais crianças em regiões mais pobres, tá? Isso é um fato. Pessoas mais pobres tendem a ter mais filhos do que pessoas mais ricas. Por que será, professora? Bom, o primeiro fator a gente podia explicar quando as pessoas moravam no campo é que quanto mais criança, mais mão de obra para ajudar na família, né? Não tem TV em casa. Bom, nós vamos dizer o seguinte, que a taxa de natalidade de um país ela diminui a partir do momento que as pessoas saem do campo e vão para a cidade, tá? Até então, aquela família que morava no campo, que tinha uma chácara, um sítio, uma fazendinha lá, o pai e a mãe tinham muitos filhos. Por quê? Precisava plantar, precisava colher, criava galinha, criava porco, criava uma vaca, a vaca dava leite, né? Aí o pai plantava milho, mandioca lá no terreno, abóbora, tudo que era possível se plantar, e as pessoas se alimentavam da produção, né? E o excedente, o que produzia mais, era vendido, e aí gerava algum lucro para a família para comprar o que a família não produz, certo? Quando as pessoas saíram do campo e foram em direção à cidade, essa realidade mudou. Na cidade não é possível criar galinha, porco, vaca, a família ter 15 filhos e todo mundo morar dentro de uma casa muito pequena. Aí o pai consegue um emprego numa fábrica e ganha muito pouco, não consegue comprar comida para todo mundo, né? São fatores que vão modificando, né? E aí as mulheres que tinham muitos filhos, porque ficavam em casa cuidando dos filhos enquanto o marido ia trabalhar no campo, essa realidade passou a não existir mais. Então as mulheres passavam
a ficar em casa, a trabalhar para ajudar o marido a sustentar a casa, né? Que a gente fala que isso que a mulher se inseriu no mercado de trabalho e não poderia mais ter tantos filhos quanto antigamente, tá? Um outro fator também que gera redução de nascimentos de crianças é o uso de métodos contraceptivos, anticoncepcionais, a camisinha, pílula do dia seguinte, o DIU. E alguns desses métodos contraceptivos, eles são doados em postos de saúde, tá? Até aqui tudo certo? Então, taxa de natalidade, quantidade de crianças que nascem, ok? E aí nós vamos falar, lá na página 42, do crescimento natural ou vegetativo. Tá? Crescimento natural ou vegetativo é a diferença entre a taxa de natalidade, número de pessoas que nascem no período de um ano, e a taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem no período de um ano. Como que a gente faz uma diferença? Na matemática, o que é a diferença na matemática? É uma adição ou uma subtração? Menos. Uma subtração, né? Subtração. Muito bem. Então, eu vou pegar o número de pessoas que nascem menos o número de pessoas que morrem, e aí eu vou ter o crescimento natural ou vegetativo da população, tá? Então, a gente vai entender o seguinte. Se a taxa... O que é taxa de natalidade mesmo? Taxa de natalidade? É o número de crianças nascidas. Nascidas. Taxa de mortalidade. Crianças nascidas no... É o número de crianças que morrem antes de completar. Não. É as crianças que É o nascem índice de morte. durante Gente, um ano. taxa de natalidade, número de nascimentos. Taxa de mortalidade, número de Morte. mortes. Não necessariamente de crianças, tá? Eu falei, todo mundo. Muito bem. Quando a taxa de natalidade, o número de pessoas que nascem, é maior que a taxa de mortalidade, maior que o número de pessoas que morrem, o crescimento foi positivo ou foi negativo? Positivo. Positivo. Nasceu mais pessoas do que morreram, tá? Quando a taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade, o crescimento é positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Morreu mais gente do que nasceu. O país não está crescendo positivamente, estão morrendo pessoas. Quando as duas taxas são iguais, a gente diz que o crescimento foi nulo, tá? Ficou paradinho ali no mesmo lugar. Beleza? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu? Então, esse crescimento é para calcular a diferença, né, professora? Isso, Bruna, a diferença. Se nasce mais do que morre, positivo. Se morre mais do que nasce, negativo. Se os dois são iguais, a gente diz que o crescimento foi nulo. Ok? Tá? Depois eu mando o mapa conceitual para vocês lá no grupo do WhatsApp. Beleza? Bom, agora... Esse mapa conceitual pode te imprimir e colocar no caderno? Pode, por favor. Bom, nós vamos falar sobre um cara, que desenvolveu uma teoria que a gente chama de teoria demográfica, tá? O nome dele é Malthus. Já ouviram falar no Malthus? Thomas Malthus. Já ouviram? Não. Não. Mas tem um outro cara que vocês já ouviram falar. Thanos. Já ouviram falar no Thanos? É claro, quem nunca ouviu falar do Thanos? Não, nunca ouvi. Não sei nem quem é. Thanos. Nunca ouviu falar no Thanos? Não. Bruna, Vingadores? Não, Ah? eu não assisti Vingadores. Eu Não sou sabia. inevitável. Nunca ouviu? E eu sou o Tony. O roxo. O roxo. A Bruna, roxinho das a Mora pedrinhas sabe quem é o coloridas. Thanos. Eu nunca assisti O que Vingadores, que é- não sei nem o que é isso. O não sei que nem é o as fala. pedras do Você infinito? nunca assistiu Vingadores? Olha, eu nunca é assisti Tá, Vingadores, mas eu sei vou quem é.
Eu vou te mostrar uma foto do Thanos depois da outra aula. Destrói a manopla do infinito. Bruna, Eu Estrala sei que destrói o mundo. que Vou Estrala mandar minha destrói o figurinha mundo. do Thanos lá no grupo, peraí. Não, Gente. ele vai estralar o dedo, vai sumir com metade das perguntas. Ele tem uma manopla que quando estrala o dedo, todo mundo morre. É o passa, gente. É. Ah, Então, meteu um machadada no pescoço do Esse cara. Thanos, ele é bom, ele vai sumir com metade das perguntas da apostila. É o Vamos que lá. parece uma uva. Isso tem a ver com a aula. isso. Ninguém sabe. Vou explicar agora. Ele é filósofo. Vamos Nossa, lá? Ele é foto do filósofo. Thanos da Bruna, prof. Filósofo. O Thanos, o Titã Louco, né? O cara que tinha uma teoria de que o problema do mundo era o excesso de pessoas, não era isso? Não foi isso que o Thanos disse? Então E ele que se juntou. ele eliminasse metade, ia ter um equilíbrio. Isso, Ele disse que queria criar o próprio universo. Sim. A princípio, o objetivo do Thanos era causar o equilíbrio na população, porque o mundo tinha muita gente, né? E aí ele queria equilibrar a população. E a justificativa para isso é que tinha muita gente no mundo, não só no mundo, no universo, né? E que para acontecer o equilíbrio, ele precisava eliminar 50% de toda a vida do universo para existir um equilíbrio, né? O Thanos achava, para quem assistiu ao filme dos Vingadores, que as pessoas começavam a se multiplicar, por isso que faltava alimento. Então, estalou os dedos, sumiu 50% da população mundial e sobrou, e aí ele ia conseguir o equilíbrio, tá? Certo? Todo mundo lembra disso, né? Quem Certinho. assistiu o Só que filme. ele veio Tony Stark, Pena que o Tony Stark morreu. Claro, lembro de tudo. Não entendi, Iago. Aham. Aí veio o Tony Stark, estalou o dedo também e voltou tudo ao normal. Bom, dessa parte a gente não vai falar na aula, porque essa parte não interessa pra gente agora, tá? Ah, Bom, pessoa. o Thanos, o personagem do Thanos, ele foi baseado na teoria do Thomas Malthus, tá? O Thomas Malthus foi um cientista, na verdade ele era economista inglês, que ele dizia que a população ia crescer tanto, a população mundial ia crescer tanto, que um momento faltaria alimento para as pessoas não teriam mais comida, porque a produção de alimentos no mundo não conseguiria suprir a demanda de pessoas, tá? Então, Malthus, ele criou a teoria demográfica, e ele dizia que só deveriam ter filhos pessoas que tivessem condições de criá-los, ou seja, pessoas ricas. E pessoas pobres não deveriam ter filhos. Era o que o Thomas Malthus dizia, né? E o Malthus dizia também que o controle da população era algo que deveria acontecer, né? E como que esse controle acontece? Alguém sabe me dizer? Como se controla a população? Eu acho que, tipo, com menos pessoas é mais fácil de controlar e dar saneamento básico, educação. Exatamente. Bom, o Malthus não tinha a manopla do infinito para eliminar as pessoas de uma vez. Mas o Malthus acreditava que as guerras, as pandemias, as catástrofes naturais, terremoto, tsunami, eram extremamente necessárias acontecer no mundo periodicamente para controlar a população, porque morria muita gente de uma vez e com isso a quantidade de pessoas no mundo começaria a ser controlada, né? Por isso que o Thanos, o personagem do Thanos, foi inspirado na teoria do Malthus, né? A morte das pessoas era necessária para controlar a demanda de recursos, né? A teoria do Malthus, Malthus, coisa feia. ela não foi... Bom, o Malthus ele atribuía a pobreza à quantidade de crianças, de filhos. Não ao contrário, tá? E hoje nós sabemos que é o contrário, que quanto mais pobres as pessoas são, mais filhos elas têm. Por falta de recurso, falta de informação, 1 milhão de fatores.
Mas para o Malthus era o contrário, as pessoas eram pobres porque tinham muitos filhos, e não as pessoas tinham muitos filhos porque eram pobres, né? A teoria do Malthus, ela foi contrariada porque a gente sabe hoje que a produção de alimentos, ela não respeita os limites continentais, né? Nós produzimos alimentos aqui no Brasil que são vendidos e exportados para a China e para os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, a questão de transporte de alimento não é mais um problema hoje. O problema que nós enfrentamos hoje é a desigualdade na detenção de recursos. Dinheiro, por exemplo, tá? Vamos terminar essa aula aqui. Eu vou mandar o link para a próxima aula daqui a pouco, e daí a gente continua falando sobre o Malthus, beleza? Ô, professora, Oi. a minha mãe disse que a minha avó tinha 14 irmãos, tem 14 irmãos, e o meu avô, 5. Depende da região, né? De onde as pessoas nasceram e da família também. Tá bom? Beleza, galera. Tá acabando. Beijo. Até daqui a pouco.